você tem boa gestão de recursos humanos, boa gestão de gente, se você realmente tem meritocracia e toda aquela coletânea de coisas, se você prover conhecimento do seu negócio para todos, sempre trazendo pessoas de fora, conhecimento você compra, você paga um cachê, você traz os melhores técnicos do mundo, traz conhecimento do seu negócio para dentro da sua empresa, né? E terceiro, método. Método é meta, plano de ação, padronização, é todo o conjunto de ferramentas, todo o ferramental de gestão gerencial. Então, resumindo para você, quais são os 3 fatores importantes? É gente, conhecimento do negócio, conhecimento técnico e gestão, método. O que é o método? Olha, o método é uma coisa antiga, é uma ideia antiga que foi lançada por Descartes em 1600, né? E já naquela época ele falava que o bom senso deve ser o bem mais precioso do mundo, porque todo mundo já acha que tem bom senso suficiente, ninguém quer mais bom senso, né? E ele falava isso porque ele já naquela época tinha percebido que não dava para você tomar decisões só baseadas em bom senso, né? E isso, é óbvio que isso vem se agravando com o tempo. Hoje, no mundo que a gente vive, de mudanças rápidas, de muita informação, é muito perigoso tomar decisões só baseadas em bom senso. É óbvio que o bom senso sempre vai ser o bom senso e sempre vai ser necessário, mas hoje, método é importante, né? Se você quiser nas empresas, nos governos, atingir bons resultados, né? Você tem que ter método, as pessoas que trabalham com você têm que dominar o método. E agora a grande questão, o que é o método, né? Então, basicamente é o seguinte, o método é uma sequência de procedimentos necessários para se atingir uma meta. Se você fala em meta, você tem que estar falando em método. E muitas vezes você dá meta para as pessoas e nunca ensinou método para ninguém. E método quer dizer padronização, quer dizer controle, gestão à vista, indicadores, tudo. Padronização de reuniões, acompanhamento, plano de ação, situações de controle de execução, ações corretivas. É todo um conjunto de coisas que tem que ser aprendida, praticada no dia a dia. E não adianta só dar aula, tem que ser aula e mais prática do dia a dia, correção de rumo, e tem que ter gente atrás, não é assim, é assado, entendeu? Então, o que eu acho assim é que tem muito executivo que, como ele sabe superficialmente, ele acha que essas coisas são superficiais, entendeu? E aí não dá o resultado que poderia ter dado. Estabelecer meta errada. Talvez eu devesse começar até antes, tá? Estabelecer a estratégia errada, estabelecer a meta errada, querer colocar meta muito alto, pensando que colocar meta é sinônimo de alcançar, desanima o time todo, entendeu? E não cuidar para que as pessoas saibam, de fato, fazer plano de ação, que as pessoas saibam executar os planos de ação, que saibam controlar, sabe? Um líder de uma empresa comete pecado quando ele acha que as coisas são do jeito que ele pensa e de fato não são, entendeu? Então, é a estratégia certa, é meta certa, procure quem sabe estabelecer meta para te ajudar, procure quem sabe estabelecer plano de ação para te ajudar, entendeu? Acompanhamento dessas coisas é muito de ritual, sabe? Tem que ter ritual para tudo isso. Eu vejo o seguinte, a grande vantagem do japonês, né, foi o seguinte, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, o país estava destroçado, eles estavam em crise, né, e numa situação de crise, as pessoas estão dispostas a aceitar qualquer ajuda, quer dizer, uma pessoa que está afundando, você dá ali uma palha, ela se agarra, né. E naquela época, o governo americano mandou 2 professores americanos para lá, mandou primeiro o professor Deming, né, e ele trabalhou muito lá, e depois de poucos anos chegou o professor Juran, né.
professor Deming, ele tinha uma tendenciosidade para estatística e para análise estatística. O professor Juran já tinha mais uma visão sistêmica, de metodologia, né? E realmente o grande salto foi dado com o professor Juran. Agora, qual foi a vantagem do japonês? A vantagem do japonês é que ele estava no desespero naquela época, se agarrou nessas coisas, levou a sério, desenvolveu o método do professor Juran e as técnicas do professor Deming, né? Trabalharam muito sobre aquilo, discutiram muito aquilo e realmente fizeram contribuições de aperfeiçoamento e simplificação. Primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, nós trabalhamos aqui no Brasil durante uns 15 anos com japoneses para cima e para baixo, vários consultores do INDG, e nós absorvemos muito a maneira de ser do japonês, né? Então o japonês, ele é muito mão na massa, né? O japonês não gosta muito de dar aula, o japonês não gosta muito de curso, ele gosta de ensinar fazendo, ele gosta de te jogar no fogo. Muitas vezes, eu ia junto com um consultor japonês para uma empresa, naquela época, uns 15 anos atrás, 15 ou 20 anos atrás, e alguém fazia uma pergunta difícil, ele falou assim, não, esta pergunta o Falcone vai responder, e eu naquele aperto, quer dizer, o japonês é assim, ele coloca você no fogo, para que você se vire, ele acha que isso é que é ensinar. E nós absorvemos muito essa cultura, né? A cultura de aprender fazendo, de se jogar no fogo, de ir para a execução. Então, eu acho que o japonês fez todas essas contribuições, né? A nossa maneira de trabalhar tem muito do jeito japonês.